Olá! O STJ Cidadão vai fazer uma viagem no tempo e levar você a São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, patrimônio mundial tombado pela Unesco em dezembro de 83, que guarda a memória e as origens do nosso povo. Você vai conhecer as ruínas da Igreja de São Miguel, as cidades que foram aldeamentos de jesuítas espanhóis, as chamadas reduções, locais onde habitavam os índios Guarani, catequizados durante a conquista espiritual, e ver o que restou de 400 anos de história, os mistérios, as formações, como funcionavam as cidades e entender como os índios eram tratados e o que sobrou da cultura e do povo Guarani. O programa vai mostrar ainda como é feita a preservação dos sítios arqueológicos, a fé e a crença que movem a população local, a herança dos nossos ancestrais e a cura dos benzedeiros e mateiros da região. O STJ Cidadão está começando agora. Cidades criadas no meio da selva, aldeamentos chamados de reduções, fundados por jesuítas espanhóis, onde moravam os índios Guarani, formações complexas que chegaram a ter 90 mil habitantes. As ruínas da Igreja de São Miguel, consideradas pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade no Brasil. O que aconteceu nesse lugar cheio de mistérios, você confere agora, na reportagem de Isadora Fonseca. Foram quase 2.000 quilômetros percorridos, algumas horas dentro de aviões de diferentes tamanhos. Mas chegamos no interior do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina. Nosso destino, as ruínas de São Miguel. Equipamento no carro e lá fomos nós. São Miguel das Missões é pequena, tem pouco mais de 7.000 habitantes. Uma cidade do interior que conserva um importante pedaço da nossa formação. Ruínas de missões jesuíticas do ano de 1687. O lugar, cercado de mistério e fé, abriga histórias de destruição e desenvolvimento. Os padres jesuítas fundavam aldeamentos que eram chamados de reduções. E aqui, eles moravam com índios guaranis catequizados. Era um espaço urbano e, ao mesmo tempo, rural. Missões tinha uma estrutura organizacional bem complexa. Quem vai explicar pra gente é a historiadora Nadir. Tudo bom, Nadir? Tudo bem. Explica pra gente mais ou menos que dá pra ver aqui algumas ruínas, outros restos de construções. Como é que era aqui? Bom, as reduções tinham uma estrutura base para todas. Sempre a principal construção era a igreja. Em frente à igreja, uma praça, que é esse espaço. Do outro lado da praça, de frente para a igreja, o cabildo, que era a sede administrativa da redução. No entorno da praça, as casas das famílias Guarani, sempre organizadas no que a gente chama de sistema dameiro ou sistema de grelha. Nesta lateral da igreja ficava num primeiro pátio, Casa dos Padres, Escola das Primeiras Letras, uma adega. Na sequência, num segundo pátio ficavam as oficinas e além das oficinas, na redução de São Miguel Arcanjo, tinha uma construção chamada de tambo, que era uma espécie de hospedaria. Do lado oposto, nessa lateral da igreja então, o cemitério e além do cemitério, o Cotiguaçu, que era um abrigo para viúvas, órfãos menores de 7 anos de idade e também para as índias Guarani, conhecidas como mulheres desamparadas, que eram as meninas que não se casavam até os 15 anos de idade. E para trás da igreja, a quinta, que era a horta e o pomar da redução. Era uma mini cidade aqui. Era uma mini cidade. São Miguel Arcanjo teve 6.500 habitantes há 3 séculos atrás. Todas as missões seguiam os padrões de arquitetura da coroa espanhola. As ruínas da Igreja de São Miguel são as mais bem conservadas da América do Sul. Tinha o interior decorado com esculturas e pinturas, algumas feitas pelos índios que moravam ali. O local era considerado sagrado e era rigidamente estruturado.
Qual tratamento foi dado a esses índios? A catequização foi prejudicial para eles? Ainda existem muitas perguntas em volta das missões jesuíticas, mas o fato é que por todos os lados das ruínas é possível sentir a presença de antepassados e da nossa história. Nas missões, as igrejas eram sempre as principais construções, as mais imponentes. Era uma maneira de mostrar a importância do catolicismo. Essa daqui é toda feita de pedras. Algumas pesam mais de 1 tonelada. Só que tem um detalhe, o local de onde elas eram trazidas fica a mais de 20 quilômetros daqui. Você consegue imaginar como é que eles faziam para trazer essas pedras e para colocar umas sobre as outras? É de se pensar, né? A igreja do final da arquitetura barroca, projeto do arquiteto italiano Giambattista Primoli, e é a única das missões que possui a fachada conservada. Começou a ser construída em 1735 e levou cerca de 10 anos para ficar pronta. Em 1938, as ruínas passaram a ser consideradas Patrimônio Nacional pelo IPHAN e, em 1983, Patrimônio Mundial pela Unesco. O território das missões, que abarca manifestações no Brasil, no Uruguai, Paraguai e Argentina, ele foi considerado patrimônio mundial porque ele é um raro exemplo, não é, de ação integrada entre os colonizadores, os evangelizadores, no caso representado pelos jesuítas e os índios Guarani. Não é? Foi uma experiência que durou cerca de 200 anos, não é? Foi extremamente intensa e produziu manifestações culturais muito ricas, quer dizer, embora muito vinculados à tradição europeia, também incorporou muitas manifestações de origem guarani. Então, a Unesco reconheceu esses sítios como patrimônio da humanidade exatamente porque eles representam uma espécie de uma materialização de uma utopia dos séculos 17 e 18, né? Frente a um processo de colonização das Américas extremamente violento e cruel, principalmente com o indígena e com o negro africano que foi trazido escravizado. No local também está a cruz missioneira. Ela foi trazida pelos padres jesuítas e esculpida pelos índios. Alguns acreditam que ela simboliza uma espada cravada para mostrar a conquista da terra. O lugar atrai visitantes de todos os lugares, curiosos que querem saber um pouco mais da história que deu origem ao nosso povo. Eu achei muito valioso porque nós podemos reconstituir essa história, essa que foi contada para nós, e ela vista dá mais valor àquilo que foi feito naquela época e nos ensina a não fazer a mesma coisa, né? A respeitar as culturas existentes e não destruir, né? Eu já estou querendo vir aqui há muitos anos, eu queria fazer uma visita para cá. E acho que se durante muitos anos isso aqui foi abandonado, né? Parece que ficou 200 anos sem que ninguém preservasse, então muitas pedras, muitas coisas foram saqueadas, né? Pedras para construção de casas e coisas assim. Hoje a preservação estão preservando. Mas eu até sou a favor de uma reconstrução desse templo, né? A destruição fez parte da história de São Miguel. Em 1759, com o Tratado de Madrid, as reduções foram massacradas pelos soldados e os índios dizimados. Até aquele ano, os religiosos tinham somado 36 missões, 25 casas e 17 colégios por todo o território brasileiro. E no próximo bloco, você vai ver o que aconteceu com os índios Guarani, como é preservada a história da época e uma fonte de água considerada sagrada. Não perca!
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país, que saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O que restou dos índios Guarani, depois de passarem pela catequização e ter a maior parte da população dizimada pelos espanhóis, os sobreviventes conseguiram manter a cultura? Você vai ver também o que sobrou das reduções e como é feita a preservação do local e dos objetos. E em meio a tanto mistério, brota uma fonte de água. Dizem que cura. Todas as noites, a história da vinda dos jesuítas para o Brasil e a catequização dos índios é contada nas ruínas. Nem o frio afasta o público. A violência e a crueldade usada para dizimar os índios e os padres também é mostrada. Ainda é possível encontrar descendentes dos primeiros habitantes de São Miguel, os índios Guarani. Moram em uma aldeia próxima, mas passam o dia vendendo artesanatos ao redor das ruínas. Cultivam a língua original e alguns costumes tradicionais, tentam manter a cultura do povo Guarani, mas vivem uma vida de pobreza, privações e abandono. Restaram poucos objetos da época em que eles e os jesuítas habitavam as reduções. Foram séculos de abandono. Muito do que existia foi parar na casa de moradores ou simplesmente destruído. O que foi resgatado pelos historiadores está no Museu das Missões. Em 1937, quando Lúcio Costa fez a viagem de inspeção a mando do IPHAN, na região das Missões, foi constatado que essas peças estavam espalhadas em diversos lugares aqui da região missioneira. Aqui em São Miguel das Missões haviam apenas 3 peças. Em função da necessidade de proteção dessas imagens, foi iniciada a coleta desse acervo, com destaque nesse processo para o primeiro zelador da unidade, João Hugo Machado, que também visitou capelas comunitárias, casas de particulares, paróquias, com o intuito de levar a cabo a ordem do presidente Getúlio Vargas, que criou esse museu em 1940, com a finalidade de reunir e proteger o acervo relativo às missões. O local foi projetado por Lúcio Costa. Nos corredores estão mais de 100 imagens de tamanhos variados. Nas obras, a influência do barroco europeu e a fusão com traços indígenas. São, na maioria, imagens de santos padroeiros. Peças que decoravam a igreja de São Miguel e que sobreviveram ao tempo. A importância eu destacaria em primeiro lugar que se trata da maior coleção pública do mundo em arte missioneira. Então, o Brasil tem uma grande responsabilidade em termos de preservação desse patrimônio, que também é possível visualizar na Argentina, no Paraguai, em alguns museus do Uruguai, e também coleções privadas. Mas em termos de coleção pública, aberta ao público e exposta, aqui nós encontramos a maior coleção do mundo. E, enfim, é uma arte muito importante porque tem a presença do indígena nessas peças. Se nós observarmos com detalhe, a autoria indígena ela está praticamente explícita nessas peças. Então, em termos de arte indígena colonial, também é um acervo bastante importante para estudos e pesquisas nesse sentido. São
Miguel foi uma das 30 missões criadas pelos jesuítas. Elas se dividiram entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Só aqui foram 7. No auge, as reduções chegaram a ter 90 mil habitantes. A região guarda 400 anos de história. Perto de Missões está Santo Ângelo Custódio, uma pequena cidade que também teve início como um aldeamento. No centro, uma réplica da catedral que foi construída em São Miguel. No centro da cidade de Santo Ângelo, tem esses arcos. Eles representam as missões. Agora, olha só que interessante. Em cada um deles tem o nome do povoado e a data da fundação. A praça fica no mesmo lugar que estava a antiga redução. Os vestígios de escavações ainda estão pelo local. O prédio da prefeitura foi construído em cima do antigo cemitério. Na região também existem lugares sagrados que atraem caravanas de todo o mundo. As pessoas fazem romarias e vêm em busca de curas e realizações. Aqui é o Santuário do Caró. Era para ter sido uma das 30 reduções, mas não chegou a ser porque os 3 padres que vieram para cá catequizar os índios, 2 foram assassinados exatamente aqui, nesse local. E um deles teve uma história muito curiosa, porque o coração foi arrancado e até hoje esse coração é preservado. Mas quem vai contar essa história para a gente é a Lúcia, que é a guia daqui, professora. Lúcia, como é que é a história do coração? A história conta que ele teve o coração dele arrancado, né? E esse coração até falou. Daí que a frase que ele dizia era assim, ó: por que fizeram isso comigo? Porque tinham assassinado ele, né? E que eles tinham matado o corpo dele, mas que ele ia proteger os índios lá do céu daí. E daí, então, esse coração, ele anda por todos os países. E tem muitas pessoas que dizem que elas obtêm cura, aonde elas tocam, porque ele está, para se conservar, ele está sem formol, sem nada, ele está dentro de uma redoma de vidro, aonde ele mede em torno de 10 a 15 centímetros, né? E esse coração, uma vez por ano, ele vem aqui quando acontecem as romarias, que chega a juntar até de 15 a 10, 15 mil pessoas, às vezes. As pessoas pedem cura, pedem para serem curadas, pedem ajuda para o coração? Pedem ajuda para o coração. Eu mesmo já obtive graça aqui, né? Então a senhora acredita? Acredito. A fé está por todos os lados. Basta andar pelo santuário para ver imagens que ilustram passagens da Bíblia. O local recebe uma média de 10 mil visitantes em eventos católicos. Aqui no santuário tem uma água que é considerada sagrada, que cura as pessoas, não é isso, Lúcia? Sim, assim, as pessoas vêm aqui, levam essa água, né? Muitas vezes fazem chá para recém-nascido, pessoas que levam para tomar banho, até para dizer que cura ferida, enfim, várias doenças. Bom, eu não sou boba, vou aproveitar, já trouxe minha garrafinha para levar um pouquinho para casa, né? Acho que tu deve levar, né? Porque... E não demora para que apareça alguém para pegar um pouquinho da água sagrada. Você sempre vem aqui colocar água? Buscar? É? Não, raramente. Hoje que eu aproveitei a carona ali. E veio pegar água? Pegar água bem, já está abençoada essa fonte aqui. Você acredita que ela cura, que ela está abençoada? Sim, acredito. A crença de que a água é sagrada e traz curas e benefícios vem desde a descoberta do santuário. Dom Stanislau, que é um estudioso da história das missões, explica de onde vem essa fé. Era costume, em toda parte onde se criava uma redução, em primeiro lugar, ter boa água, terra boa, ter madeira para construção e uma série de exigências prévias. E esta água sempre era abençoada. E até era tão evidente isso que eles nem escreveram. Mas isso se sabe pelos historiadores,
que os missionários abençoavam a fonte. A sensação ali é de paz, uma tranquilidade que os índios Guarani não tiveram quando tentaram defender o território que moravam e a cultura que pertenciam. E a seguir, a união dos moradores para manter a história do local e a fé nos benzedores e mateiros. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um morador decidiu juntar objetos da época das missões para preservar a história das reduções. Com isso, transformou a própria casa em museu. Mas a cidade, que guarda tanta memória, também vive de crenças e fé. A cura em São Miguel é feita pelos benzedeiros e os remédios pelos mateiros. O que sobrou das antigas missões mostra o tamanho que eram as cidades. Grandes reduções criadas no meio da selva. Com o tempo, muita coisa se perdeu, mas desde 2002, um morador de São Miguel se dedica a recolher os objetos perdidos. Para mim, é uma importância tal porque eu participo e convivo com a história. E também sou descendente dessa história aí, de famílias, mas também a minha alegria é reviver e sentir nas pessoas que aqui visitam a participação e a convivência que elas têm com a história e refazer a história como era antes. A casa de Walter foi transformada em museu. Por todos os lados, objetos originais e réplicas que lembram o período missioneiro. Um projeto pessoal que tenta resgatar a memória das reduções. Do extermínio restou a história e a fé. Uma população formada por diferentes povos, marcada com sangue e tristeza, mas que viu nas crenças em curas espirituais, o refúgio e algo em que acreditar. A fé está presente nas casas e por todos os lados da cidade. Fica fácil perceber a herança deixada pelos índios, o aprendizado trazido dos pajés. Aqui, o remédio tradicional é substituído por chás, rezas, benzimentos. Não é difícil encontrar benzedores pelo local. São pessoas de idades mais avançadas, simples. Fazem as bênçãos através de gestos e orações. Usam também copos com água e ramos de arruda. Dona Alzira tem 78 anos, benze desde os 16. A gente está ajudando as pessoas, o meu dom é viver e ajudar as pessoas a viver. O que eu puder fazer, eu faço. E a gente fez parto, eu trabalhei com o pastoral da criança 19 anos, está ali meu certificado. E sempre eu estou ajudando todas que eu sou pobre, mas eu ajudo que estão doentes, acamado, criança. Eu vivo sempre arrumando as coisas, ajudando. Na casa da benzedeira, a Nossa Senhora dá as boas-vindas aos visitantes. A fé está por todos os lados. Na entrada da pequena casa de madeira, um jardim com ervas usadas para as curas. Pelo lugar, imagens de santos, velas, flores. As fotos espalhadas mostram vários momentos da profissão, que ela define como uma força superior. É um dom que Deus dá para a pessoa.
e daí ele tem aquela força, aquele dom. Ele benze e cura, faz bem, daí aquele pode seguir a carreira. Mas também não é todos, é bem pouco que tem esse dom. A senhora atende gente de todos os lugares, uma média de 300 por mês, e conta que já fez uma bênção coletiva para 20 mil pessoas no mesmo dia. Bom, eu não podia deixar de aproveitar para ser benzida pela Dona Alzira, né, Dona Alzira? Não dá para voltar para casa e deixar esse benzimento para trás, né? Se Deus quiser, tu vai levar uma grande bênção. Seja muito abençoado com a tua vinda na minha casa, casa de pobre, mas uma casa abençoada por Deus. Que isso, Dona Alzira, vamos lá. Deus te dá muita paz, Deus te dá muita alegria, Deus te dê fartura, duplique a tua saúde, duplique teus negócios, amizade, teus dinheiros, teus serviços, em mais de milhas e milhas vezes. Que Deus pode, eu também posso. Roga a Deus por ti, que aqui tu seja livrado. Que assim seja, serei, vai ser em nome de Deus. Deu, minha filha, boa sorte. Certo? Certo. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada, viu, Dona Alzira? Deus abençoe, Parabéns, minha viu? filha. Eu que agradeço. Em São Miguel também existem os mateiros. São pessoas que fazem remédios naturais, buscam no aprendizado dos ancestrais maneiras de curar dores e doenças. O marido de Dona Alzira é um deles. Dorcino tem 86 anos. Conta que foi curado pelo remédio que ele mesmo fabrica e diz que depois que isso aconteceu, nunca mais parou de fazer o medicamento. Como é que o senhor descobriu que o senhor podia fazer o remédio? Ah, mas foi lá de cima. Foi lá de cima que veio para mim. Eu não podia caminhar, andava entrevado das pernas. Os guris me levavam para a cama, os filhos, porque eu não tinha jeito. E lá um belo dia veio um e conversou em cima de mim, bem direitinho como eu estou conversando com a senhora. Diz, olha, eu vou te curar que tu nunca mais vai sofrer dor nas pernas. Aí me ensinou, dizer tal madeira assim, 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 assim. Você faz ela assim e faz a massagem nas suas pernas, nos braços, nas vias do pescoço. Dali uns 4, 5 dias o senhor não tem mais nada. Dito e feito. Dentro de 4, 5 dias eu tive visão. Fiz 32 quilômetros de bicicleta. E até hoje, graças a Deus, eu só que tenho a receita só lá de cima, daqui da terra não. Em uma terra que foi marcada pela tristeza e destruição, viu nascer na crença e na fé a esperança de um povo. Preservou a cultura dos índios Guarani, dos espanhóis e dos portugueses e guardou a riqueza de uma nação. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.